Se estão me ouvindo, por favor, me deem um ok aí, tá? Oi, professor, tudo certo? Olá, pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo? Me ouvindo, por favor? Sim, Oi, senhor, tudo certo. Tá ok. Tá, vamos lá então. Pessoal, nós temos que dar sequência então às aulas de zoologia, tá? A aula de zoologia. E eu tinha falado para vocês de anelídeos e tinha dado uma iniciada em artrópodos. Eu vou fazer uma revisão rápida do que eu já falei para vocês, tá? E aí eu começo a falar dos artrópodos que a gente tem que falar mais, que são aquelas classes todas. Tá? E... tá, agora tá indo. O que eu tinha falado para vocês é que eles eram eumetazoários, triploblástico, protostome, celomado, simetria bilateral, eles tinham patas articuladas e exoesqueleto, tá? O corpo era segmentado todo para mostrar que o animal que deu origem aos anelídeos também tinha dado origem a eles, tá? Aí nós falamos do crescimento, né? Que ele passava um tempo do mesmo tamanho, sofria equidise, ia fazendo aquele crescimento por patamares, tá? Aí tinha a equidise aqui, né? A cigarrinha saindo. Eu até passei, acho que um videozinho do caranguejo para vocês. Falamos do sistema nervoso ganglionar, tá? Da circulação aberta, que eram dioicos, reprodução. E agora a gente tem que começar a falar, tá? Que é a classificação. Certo, pessoal? Vamos botar para o cantinho aqui. Bom, o que acontece aqui agora com essa classificação, pessoal? O filo artrópoda, hoje, ele é subdividido em 3 subfilos. Subfilo crustácea, quelicerata e unirâmia. Tá? O subfilo crustácea é o que vocês conhecem com o nome de classe dos crustáceos. Mas o que aconteceu? Com o processo de classificação indo melhorando, eles promoveram a classe dos crustáceos a subfilo. E aí o que era ordem virou classe, o que era ordem... desculpa. O que era ordem virou classe, o que era família virou ordem, assim por diante, eles foram criando novas categorias. Tá? O subfilo Chelicerata tem 3 grandes classes: Merostomata, Pycnogônida e Arachnida. Pycnogônida e Merostomata, a gente normalmente não fala em ensino médio, mas Merostomata só tem um indivíduo, Limulus, aquele que parece um caranguejo com uma carapaça, tá? O caranguejo com uma carapaça, assim, toda bem diferenciada, que é o Limulus, tá? A classe Pycnogônida é da aranha do mar, tá? É da aranha do mar. Então, pessoal, o que vai acontecer agora aqui? Nós vamos perder tempo mesmo na classe Arachnida. O subfilo Unirâmia, para ficar certinho, se criou duas superclasses. A superclasse Hexápoda, que tem a classe dos insetos, e, pessoal, dentro da superclasse Hexápoda, só tem a classe dos insetos. Então, hoje também é comum se usar como sinônimo, porque todo hexápodo é inseto, todo inseto é hexápoda, não tem, é uma coisa só, tá? Mas se criou o termo superclasse por causa dos bichos que vêm abaixo. Ah, tem até que modificar aqui, saiu errado aqui, desculpa, pessoal. Sempre faço isso. Não estou conseguindo, passei adiante. Tá, agora veio. Vou mudar de lado aqui.
Ok, agora foi. Deu. Estamos tudo normal. Faltou um I ali no Miriápoda, tá? A superclasse Miriápoda, essa superclasse Miriápoda é dividida em classe Quilópoda e Diplópoda, tá? Classe Quilópoda e Diplópoda. Tranquilo? Então, na realidade, são 3 subfilos, crustácea, Chelicerata e Unirrâmea. A Chelicerata é dividida em 3 classes, mas nós só vamos falar da arachnida. E a subfilo Unirrâmea é dividida em 2 superclasses, Hexápoda e Miriápoda. Tá? Hexápoda só tem insetos e Miriápoda tem quilópodos e diplópodos. Tá? Essa é a classificação mais atual para artrópodes. Mas, na realidade, o que vocês precisam saber é tão somente assim, ó, insetos hexápodos, aracnídeos, crustáceos, quilópodos e diplópodos aqui, tá? É isso que a gente tem que saber. Certo, pessoal? Bom, aí eu vou começar com a classe dos insetos. Tá? A classe dos insetos. Nessa classezinha dos insetos, pessoal, o que que nós vamos ter aqui? Tá? Os animaizinhos que vão dos nojentos aos momosos. Então eu tenho aqui o nojento, né? Tá? Mosca e barata, e o momoso, a borboletinha, tá? Que está aqui com esse desenho diferenciado. O que que acontece com eles agora? Bom, primeira coisa, pessoal, nós temos aqui eles tendo um par de antenas, 3 pares de pernas, 1, 2, 3 aqui, e o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Pessoal, isso tem que ficar bem claro que isso aí é uma das coisas que cai bastante em prova, são as diferenciações dos insetos em relação aos outros. Então, os insetos têm cabeça, tórax e abdômen, e tem um par de antenas e 3 pares de pernas. Todo inseto tem 3 pares de pernas, independente de ter asa ou não. Tá? Tranquilo, pessoal? O que pode acontecer é as pernas mudarem de formato. Por exemplo, o louva-a-Deus tem aquela patinha que faz assim, né? Para segurar, né? E prender os alimentos, prender as presas. Tá? A formiga tem essas patinhas para correr. O gafanhoto tem aquele último par de pata que é para poder pular. Tá? Eles têm uma potência muscular, aliás, muito, muito, muito grande. Se nós tivéssemos a força de uma formiga ou pulássemos como um gafanhoto, ia ser muito mais fácil. Então, se tu tivesse a força de uma formiga, tu conseguiria carregar 50 vezes o teu peso. Então, alguém de 70 quilos conseguiria carregar 3.500 quilos tranquilamente. Ou seja, o carro ia furar o pneu, tu ia chutar o carro e dizer, pegar ele aqui e dizer, merda, e sair caminhando. Tá? Sem problema nenhum. Tu não aprenderia a fazer baliza. Tu simplesmente, tá, levantaria o carro e colocaria ele na vaga. Se tu pulasse como um gafanhoto, qualquer um de nós poderia estar num campo de futebol oficial e pular de uma goleira e cair na outra goleira. Pula de uma goleira e cai na outra goleira. Tá? Tranquilo? E eles têm um par de antenas. A antena, ela é multifuncional. Tá? Ela cumpre várias funções. E a função mais comum para a antena, que é aquela que a gente diz que é a real função, porque pertence a todas as antenas fazem esta função e mais alguma. É o olfato. Tá? O inseto cheira pela antena. Uma borboleta macho sente o cheiro de uma fêmea em época de reprodução a 5 km de distância. Faz para lá e vai, né? Direto. Mas tem outras funções. E eu vou pegar uma que estou me afastando aqui para vocês poderem enxergar, uma que vocês já viram, que é da mosca. Que não existe criança que não tenha observado uma mosca pelo menos uma vez na vida. E a mosca, quando posa nos alimentos, ela faz assim com a patinha, esfrega, põe de novo, esfrega bem e depois ela faz assim. Ah,
Por que que ela faz isso, pessoal? Por um simples motivo. A mosca tem um tipo de digestão que é meio nojento. Ela tem que soltar as enzimas digestivas para digerir fora e poder absorver. Então ela faz um... larga ali, vai... e suga depois. Então ela, quando posa, ela esfrega nas patas para espalhar bem, aumentar a superfície de contato. E depois ela passa nas antenas que ela tem na cabeça. E isso vai fazer com que ela analise se deve ou não comer. Então, entre aspas, está fazendo um paladar. Tranquilo? Eu vou voltar num slide aqui para aproveitar para falar uma coisa aqui. Vocês, ó, as anteninhas são bem pequenininhas aqui, que a gente não nem consegue ver direito. Da barata é longa, a da borboleta é bem tranquila aqui de ver, mas eu quero esse olho aqui, ó. Preste atenção nesse olho. Tá? Esse olho é um olho composto. Todo inseto tem esse olho composto, só que aqui nessa foto da formiga aqui não dá para ver muito bem. Todo inseto tem esse olho quadriculadinho assim. E toda vez que representam a visão de um inseto, principalmente da mosca, fazem ela vendo 38 mil vezes a mesma coisa. E isso é impossível, pessoal. Se eu pegar aqui uma coisinha para fazer assim, ó, imagina que isso aqui é o olho da mosca. Eu te pergunto, a luz que está batendo aqui desse lado é a mesma que está batendo aqui em cima? Não é o mesmo raio de luz, né? Então não tem como ver a mesma coisa. Cada quadradinho desses vê uma parte da imagem. Ela compõe a imagem como se fossem os pixels da tua TV, como se fosse um quebra-cabeça. Ela junta tudo e tem toda a visão. Ela tem uma visão geral como nós. Como os olhos deles são laterais, o ângulo de visão é bem maior, tá? Mas como eles são laterais, a sobreposição das imagens fica menor. Então isso diminui a noção de profundidade, tridimensionalidade. E isso vai te explicar o porquê, tá? Porquê que a mosca fica zumbizando no vidro, a abelha também fica ali zumbizando no vidro e não sai dali. Que as pessoas normalmente pensam, ô bicho burro, né? Não sai dali. Na realidade, como o vidro é transparente e a visão de profundidade dela é ruim, ela não vê o vidro. É como se eu estivesse dizendo, ela realmente não está entendendo por que que não está avançando, porque ela não vê o vidro, ela quer passar por ali e não consegue, tá? Essa é uma diferença bem grande no processo de visão deles. Excreção. Tubos de Malpighi. Aqui eu já vou ficar um bom tempo aqui nesse slide, porque a gente tem que falar uma série de coisas. Primeiro, tá? Tem a boca do animal. Cada inseto vai ter um aparelho bucal diferenciado, tá? Como vocês não vão fazer faculdade de biologia, não precisa ficar decorando esses aparelhos bucais. Por exemplo, a abelha é um aparelho lambedor, a da borboleta é uma espiritromba, enroladinha, ela desenrola e suga. O do mosquito é um picador, sugador, né? Gafanhoto, barata, são mastigadores, cada um tem um aparelho bucal diferente. Então, a boca não interessa muito. O que vai interessar aqui? Ó? Que ela tem uma faringe, um esôfago, tem papo. Esse proventrículo, pessoal, também pode chamar de moela. Então, inseto tem papo e moela, que nem galinha, tá? Aí tem os secos gástricos, tem um estômago, provavelmente isso, e aí vem o intestino todo aqui, tá? Tranquilo? E, inclusive, na moela, aqui no caso da barata, tem 5 dentes bem duros que é para triturar o alimento. Porque ela come de tudo, desgraçada. Ela tem 5 dentinhos por dentro, bem duro. Aquela musculatura aperta e os dentes ainda vão cravando aqui assim e vão triturando tudo, tá? Então é bem interessante ali. Certo? Tranquilo? Bom, o que mais que vai acontecer aqui, ó? Passando o intestino e ligado ao intestino, passando pelo intestino e ligado ao intestino, tu tem uns tubos alongados, que são os chamados tubos de Malpighi. Esses tubos de Malpighi, pessoal, eles são as estruturas que vão fazer a
excreção, o equivalente ao xixi, tá? O equivalente ao xixi. Vai estar largado ali no meio da cavidade, né, abdominal do inseto, tá? Tá ali largado ali. Vai filtrar o sangue. Lembrem que inseto tem circulação aberta, né? Então vai sair ali, porque ele é artrópode, e artrópode tem circulação aberta. Ele vai pegar aquela estrutura toda ali, vai filtrar, e tudo que não quer, tá? Tudo que não quer vai ser jogado para dentro do intestino. Tudo é jogado aqui dentro do intestino e vai escorrer no intestino. Então o inseto faz xixi e cocô tudo pela mesma abertura. Ele faz xixi e cocô juntos, ele faz chico, tá? Desculpa se alguém tem algum parente aí chamado de Chico, mas é só para decorar, tá? Porque xixi e cocô sai tudo junto ali pelo ânus. Tranquilo? Então esse é o sistema do tubo de Malpighi. E a gente já falou do sistema digestório todo aqui junto. Então é um tubo digestivo completo, porque vai de boca até ânus. Vocês lembram que desde nematóides em diante, sempre será tubo digestivo completo. O que pode mudar é se tiver alguma estrutura a mais aqui e o aparelho bucal que a gente falou aqui agora. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Então tá bom. Ó, respiração traqueal. A respiração traqueal, pessoal, é um sistema de traqueias, e aqui tu tem como se fosse a nossa traqueia aqui, tá? Traqueia. Só que essa traqueia tem ramificações bem finas que levam o oxigênio direto para os tecidos, tá? As ramificações mais finas de todas, que entram em contato com a célula, é chamada de traqueola, e traqueola, numa tradução literal, pessoal, seria a traqueiazinha, tá? Aqui botamos para representar as células musculares, tá? As ramificações. E a traqueia, ela se abre na parede do corpo, em umas aberturas aqui chamadas de espiráculos. Na real, esses buraquinhos são um pouquinho mais para baixo. Na barata, por exemplo, fica bem aqui embaixo. As aberturas seriam bem embaixo aqui, assim, na barata, tá? Então, pessoal, eles não têm nariz. O oxigênio entra por aqui, circula por todo o corpo e vai direto em contato com as células. Por que isso, pessoal? Bom, primeira coisa, isso é uma adaptação ao voo. Isso é uma adaptação ao voo, tá? Por quê? Porque como um inseto é artrópode, tem circulação aberta, a circulação aberta é aquela que é lenta. Então, se ele esperasse o oxigênio chegar na musculatura das asas para voar, ele cairia, pessoal. Ele cairia completamente. Tá? Ele cairia e não teria como, tá? Não teria como voar. Ainda mais um inseto anti-aerodinâmico como o cascudão, vai lá, bater, tem aquela asa dura na frente, porque aquela coisa dura na frente é a asa, tá? É uma asa chamada coriácea. E atrás ele tem uma outrazinha tipo a da mosca, que é a membranosa. Ele bate as quatro, isso é aquele voo errático, mas se tivesse que esperar ir para o sangue, do sangue chegar na musculatura da asa para ele voar, ele já tinha caído. Então isso é uma adaptação ao voo, é uma forma mais rápida de distribuir o oxigênio, porque o oxigênio vai entrando por essas aberturas laterais e vai indo direto para os músculos. Eles vão recebendo e vão mantendo a velocidade, o voo dela. Até porque tu tem que lembrar que voar é a coisa que mais desgasta energeticamente. Porque voar não é somente bater as asas, né? É bater as asas numa frequência X, a qual cria uma força superior ao peso do próprio corpo e ainda possa deslocar, né? Então, o desgaste energético aqui é muito grande no voo, tá? Muito grande no voo. Então, esse sistema é todo adaptado. Então, o ar entra por essas laterais e vão lá. A segunda coisa que eu tenho para falar são aqueles mistérios da vida que a gente tem que resolver, tá? Aquelas coisas que a gente pensa que é mistério, algumas não são, outras são. Por exemplo, 2 mistérios grandes é o milho, né? Por que o milho na beira da praia é sempre melhor que da tua casa? O segundo é por que na asa da galinha tu tem a coxa, se é o braço dela. É os mesmos ossos. Por que é coxa? E por que é coxa e sobrecoxa?
se a coxa é a canela e a sobrecoxa é a coxa. Tá? Isso realmente é um mistério. Agora, tem coisas que não são. Por exemplo, quando tu mata com inseticida a baratinha, ela morre sempre com a barriga para cima. Por quê? Porque essas aberturas laterais aqui, como eu disse antes, na barata elas são mais embaixo, elas são bem na barriga. E quando tu usa o veneno ataca o sistema respiratório. E esse veneno, esse spray, ele é mais denso, tá? Bem mais denso que o ar, né? Então ele cai, então ela vira para aumentar a ventilação nessas aberturas aqui. Aí o ar fica entrando aqui para tentar sobreviver. E às vezes dá certo, pessoal. Às vezes dá certo. Então o que acontece? Tu fica com a baratinha aqui parada, né? Ali, e aí tu vai se aproximando devagarinho, porque as pessoas têm medo de barata. Eu até entendo tu ter nojo da barata, mas medo não, porque é um bichinho que limpa, fizecrect, morreu, né? Ali, tu vão se devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí a barata desvira aí, sai correndo. Aí as pessoas dizem assim, ela estava fingindo de morta. Sim, a barata finge agora, tá? Pessoal, vamos passar para o próximo slide. Reprodução. Todos são dioicos. Todos têm fecundação interna, tá? E o desenvolvimento é que pode mudar, se vai ou não ter larvas, tá? Então, só para a gente retomar ali, ó, nós falamos da digestão que o tubo era completo, de bocateanos, da excreção que tinha um tubo de Malpighi, a circulação que foi da aula passada, que ela é aberta, tá? O sistema nervoso da aula passada, que é ganglionar, tá? Da respiração, que é traqueal. Então, todos os sistemas sobre insetos. A gente falou, a gente está agora na reprodução dos insetos, tá? Que pode ser sempre uma fecundação, tá? Alguns insetos têm partenogênese, que é o caso da abelha, né? O zangão é formado por partenogênese, tá, pessoal? Então, tem essa diferenciação, mas quando tem fecundação é interna, né, dioicos, e desenvolvimento são ametábulos, hemimetábulos e holometábulos. Ametábulo, pessoal. Ametábulo quer dizer o seguinte, que do ovo nasce um indivíduo igual ao adulto. Ele só tem que ir aumentando de tamanho e amadurecendo o aparelho reprodutor. Esse é o caso bem clássico da traça. Aqui botamos traça dos livros, mas é a traça que come roupa, come livro, come jornal, tá? Fica dentro do armário. Ela tem esse formato aqui assim, tá? Tem um rabinho dividido em três, as três patinhas e as antenas. Quando tu aperta ela, normalmente ela larga um pozinho mais prateadinho, assim. Não confundam com outro bichinho, que as pessoas também chamam de traça, e que não é traça. Que é uma lagartinha que fica num gasolinho bem chatinho, às vezes fica na parede, grudado, dentro do armário. Aquilo é uma larva de uma mariposinha, pequenininha, begezinha, que às vezes aparece em casa. Aquilo é larva daquela mariposa. E, portanto, não é, tá? Traça. Traça é esse bicho que está aqui. Traça é esse bichinho aqui só. Certo? Tranquilo, pessoal? Sem problema? Maravilha. O que vai acontecer agora aqui, ó? Esse é o adulto, vai se reproduzir, formar ou botar ovos em ele e vai surgir exatamente igual a ele. Isso aqui a gente chama de ametábulo, que quer dizer sem metamorfose, ou também podemos chamar de desenvolvimento direto, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Não tem nenhuma pergunta. Certo, pessoal? Sem problemas até aí? Maravilha. Vamos para o próximo slide. Desenvolvimento hemimetábulo. Hemi é metade. Então, é meia metamorfose. Tá? Desenvolvimento tem ovo, ninfa, adulto. Do ovo sai a ninfa. O que a ninfa tem de diferente? Já de cara, ela não possui asas e o aparelho reprodutor não está desenvolvido. Tá? Então,
Do ovo sai a ninfa. A ninfa vai crescendo por vários estágios de ninfa e conforme ela vai crescendo, vai começando a surgir as asas e o aparelho reprodutor vai amadurecendo, tá? E o que termina aqui? No gafanhoto adulto aqui, vai ter asa, aparelho reprodutor ativo e vai se reproduzir. O mesmo acontece com libélula, barata, louva-a-Deus, grilo, cachorrinho da terra, tá? São todos hemimetábulos. Todos hemimetábulos, tá? A única diferença é que a ninfa da libélula, por exemplo, ela é aquática. Então a libélula vai com a bundinha, larga os ovos ali na água e depois sai uma ninfa aquática. Ela até leva um nome especial de náiade. Náiade, certo? Aqui não, aqui é só ninfa. Barata, é comum tu ver barata em casa sem asa. Tá? Barata sem asa não é um tipo de barata, é uma ninfa. Não chegou à vida adulta ainda. Ah, mas é desse tamanho. Tem muito adolescente grande aí, né? Então, ela não chegou à vida adulta ainda. Baratão, mas é ninfa, tá? Quando chegar na vida adulta, vai ter 4 asas. Vai ter 4 asas. E eu vou aproveitar agora falar nisso, que assim, ó, os insetos podem não ter asas, que é um pequeno grupo, a traça, o piolho, a pulga, algumas formas de formiga, algumas formas de cupim, que não tem asa, é um grupo pequeno, pode ter 2 asas, aí eles vão ser chamados de dípteros. Sem asa é ápteros. Pteros é asa. Então, sem asa é ápteros. Com 2 asas é dípteros, que é moscas, mosquitos e seus similares, mutuca, borrachudo, né? Ali. E com 4 asas, a maior parte dos insetos, que aí vão ser tetrápteros. E tomem cuidado que pode surgir uma outra palavrinha para vocês. Diz que tem 2 antenas, tá? 2 antenas. Antena é seros. Então, se aparecer a palavra díceros, é porque tem 2 antenas. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui eu quero que vocês notem uma coisa. Eu vou voltar num slide bem inicial, depois eu volto para cá, fica melhor. Aqui. Vocês vão ver o seguinte, ó, que todas as patas saem do tórax, não tem patas que saiam do abdômen, é sempre do tórax, tá? Por que isso aqui, eu tô falando isso? Que é o erro que aparece no desenho Vida de Inseto. Primeiro que as formigas, são 2 erros já de cara. Primeiro que as formigas só têm 2 braços e 2 pernas, elas tinham que ter 6 patas e não 4, tá? E a formiga, para ficar em pezinho, ela tem pata sendo do abdômen. E toda a pata sai do tórax. Eles tinham que ficar que nem aquele outro desenho, formiguinha Z, ou como alguns chamam, formiguinhas, tá? Que a bundinha fica arrebitada para trás e as patas saem do tórax. Aquele, nesse quesito, está mais correto. Os gafanhotos estão perfeitos no desenho do Vida de Inseto, tá? O louva-a-Deus também está faltando pata, teria que ter mais um par, e teriam que sair todas do tórax, né? Então, são os errinhos que aparecem no desenho Vida de Inseto, tá? Aqui está o gafanhoto, ó, os 3 pares de pernas surgindo do tórax. O abdômen é essa parte mais segmentada aqui atrás. E o último é o holometábulo. Holometábulo é o que tem desenvolvimento completo, metamorfose completa. Então tem ovo, larva, pupa e adulto. Ovo, larva, pupa e adulto. Pupa tem vários tipos. Vocês conhecem o casulo da borboleta? A pupa do tipo casulo se chama crisálida. É um tipo de pupa, mas todos, a maior parte dos insetos vão ter uma pupa, a formação de uma pupa, tá? Então forma a lagarta. A lagarta é a que come bastante, né? E aí, então ela é bem gordinha, bem riquinha, né, de nutrientes. Aí ela começa assim pupar, formar uma estrutura com quitina por fora, vai fechando, e aí ela vai formando aquele casulo, vai sofrendo a metamorfose e usando toda a alimentação que a lagarta adquiriu para conseguir fazer a metamorfose e gerar o adulto. No caso aqui, era uma
borboleta imperador aqui que tem nas fotos, tá? Alguém, eu não me lembro quem foi, mas na última aula que eu falei de poliquetos, tinha me perguntado se o bicho cabeludo era um poliqueto. Eu disse que era uma larva de borboleta. Então tá aqui a explicação toda. A larva acumula muita comida, ela é muito fofinha, ela é muito atraente para os animais quererem comê-la pelo seu nível nutricional, tá? E por isso que o bicho cabeludo é uma larva que, no seu processo de evolução, conseguiu ter uma defesa, criar pelos urticantes para que ninguém chegue perto e não coma a larva e ela consiga virar adulta. Tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? E devem lembrar também que na última aula eu falei que assim, ó, algumas espécies de borboleta têm exato 24 horas de vida. E eu frisei, algumas, tá? Aqui, então, tu imagina, ó, passar por todos esses estágios e ainda se reproduzir para depois morrer em 24 horas. Né? Realmente aquilo que eu digo é verdade, né? É vida intensa, né? Vida bem intensa. Certo, pessoal? Nenhuma perguntinha aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo? Bom, então vamos lá. Tá? Pessoal, aqui nós temos aracnídeos, espero que não tenha ninguém com aracnofobia aí, tá? Mas nós temos no alto aqui uma aranha, uma bonita aranha, uma fêmea de aranha bem bonitona. Aqui são os ácaros num carpete, tá, pessoal? A estrutura do ácaro, ela lembra muito a do carrapato. Então, ele é basicamente igual ao carrapato. Inclusive, os dois são da mesma ordem. Ordem acarina, dos ácaros e carrapatos. E o escorpião aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, aranha, escorpião, carrapato, ácaro, sarna, aquela que dá no cachorro e pode dar na gente, cravo, que dá na pele. Não confundam aquele cravo, aquela coisa que tu chama de cravo, que é uma secreção sebácea, que tu espreme e sai aquela gordurinha mais escura porque oxidou, tá? Mas tem um bichinho chamado cravo, o nome dele, se quiser pesquisar, é Demodex folliculorum, tá? Demodex folliculorum. E ele vai habitar o folículo piloso da nossa pele. As nossas peles, a gente tem mais de uma pele, né? Tá? Da nossa pele. Ele entra na base do pelo, que ali tem a glândula sebácea, ele fica se alimentando dessa gordura. Então ele habita aí. É um bichinho bem compridinho, assim, tá? Bem diferente. Tranquilo? Esse é o bicho cravo também. Tem. Vamos pro próximo. Aqui, pessoal, é para a gente ver as partes do corpo, algumas coisas. Eu vou fazer um vai e volta aqui para vocês enxergarem bem. Mas vamos por partes. Primeiro, eles têm cefalotórax e abdômen. Cefalotórax e o abdômen separado. Cefalotórax, cabeça e tórax é uma coisa só, e o abdômen é separado. Eu vou voltar aqui, tá vendo? Cefalotórax está aqui e o abdômen está lá. Já estão vendo umas bolinhas aqui que são os olhos. Cefalotórax e abdômen. Aqui, ó, onde tem a pata, da pata para cá, cefalotórax, para trás, abdômen. Aqui, ó. Desculpa, pessoal. Tá? Cefalotórax e tudo isso é o abdômen. Tudo isso é o abdômen. Antigamente, tu encontrava bastante nos livros. Eu não tenho visto mais assim, mas era comum aparecer escrito assim, prossomo e opistossomo. Prossomo, nesse caso aqui, prossomo, o abdômen mediano, mesossomo, e o abdômen mais distante, o metassomo, tá? Que alguns aqui têm mania de chamar de rabo do escorpião, mas ele não tem rabo, né? Tudo é sequência do abdômen. Aqui ele tem uma ponteira que é chamada de aguilhão, que é o que vai inocular o veneno do escorpião. Certo? Bom, então cefalotórax e abdômen. Não possuem antenas. Eles não têm antena. Nenhum quelicerado tem antena. Então, pessoal, se ceros era antena, que tinha díceros, aqui é sem antena, vai ser áceros.
áceros, sem antena, tá? Eles não possuem antenas. Certo, pessoal? Eles têm quelíceras, por isso que eles fazem parte do grupo quelicerado. A quelícera está aqui, ó, o segmento basal dela, e aqui tu vai ver tipo uma unha, uma garra bem aqui, tá, pessoal? Eu até vou pegar aqui caneta e fazer um desenhinho. Se fosse do escorpião, pessoal, a quelícera do escorpião, ela parece uma garrinha pequena. Não é aquelas garras grandes que ele tem, não é aquelas pinças. Vocês conseguem ver. É isso aqui, ó. Isso aqui seria o aparelho bucal dele, a quelícera do escorpião. Tá? Só para vocês terem a noção. Então, tu tem esse ferrão aqui, tá? Que é o segmento da quelícera e a quelícera. Ó, voltando aqui, ó. Essas duas coisinhas gordinhas aqui são as quelíceras, tá? O escorpião é bem pequenininho aqui, que não dá para ver. E aqui está a quelícera no carrapato. Tá? Bem aqui no meio. Certo, pessoal? Bom, essas quelíceras, elas inoculam o veneno no caso da aranha. A aranha ela tem que fazer como uma mosca, ela não consegue mastigar, porque ela não tem mandíbula, porque eles são quelicerados, eles têm quelíceras, não tem mandíbula, tá? Então, o que ela faz? Ela inocula o veneno e o veneno vai para dissolver o corpo do animal. E quando essa toxina dissolve o corpo do animal, vira uma pasta, suga e ela puxa e suga tudo aquilo ali, né? Vai dissolvendo e sugando, tá? A aranha caranguejeira, por exemplo, é comum a gente dar pedaço de carne para ela. A armadeira também, porque ela vai, dissolve aquela carne e suga o suco que se forma ali, tá? É bem eficiente esse processo. Entretanto, algumas delas, o líquido que tem, pode ser forte para nos dar problema e outras fracos para não dar problema. Então, é forte para nos dar problema aqui no Brasil, e eu estou falando de Brasil, pessoal, porque no meio do deserto tem uma aranha do deserto enorme, diferente. Na Austrália, com certeza, tem uma mais venenosa que as nossas aqui, tá? Mas aqui nós temos a viúva negra, a marrom, também conhecida como aranha de jardim, tá? Tu tem uma segunda versão dessa marrom, uma segunda versão dessa aranha de jardim, tá? Tu tens a aranha armadeira, tá? Que são as venenosas, bem venenosas para nós, tá? Então, a viúva negra, ela é pretinha, pequenininha, o abdômen dela aqui é muito maior que o cefalotórax. Então é desproporcional, o cefalotórax é pequenininho, o abdômen é grandão. E ela tem na base do abdômen um desenho que lembra uma ampulheta, o reloginho aquele, né? Lembra a ampulheta. Tá? Tranquilo? E fica ali com aquela ampulhetinha ali, desenho. O veneno dela é neurotóxico, ataca o nosso tecido nervoso e ele vai consumindo esse tecido nervoso, apodrecendo e pode te levar à morte. Tá? Adultos é difícil ter acidentes com viúva negra, porque a viúva negra está sobre a árvore. E normalmente adulto não sobe em árvore. Quem tem mania de subir em árvore é criança, né? O adulto não trepa mais, né? Então fica só ali na criança subindo na árvore, chegando lá. E aí criança tem um volume de sangue muito menor que o nosso, tá? Então nós, que temos um grande porte, tá, pessoal? O que vai acontecer? Tem um volume de sangue maior. Então esse veneno fica muito diluído. Então a ação dele é muito mais lenta. Então dificilmente tu vai morrer por causa disso, tá? Dificilmente vai morrer por causa disso. Mas se tu tem uma picada, tá começando a inchar, ficando vermelho, tu tem que ir no hospital. Que aqui em Porto Alegre, né, por exemplo, os caras não vão saber que aranha te mordeu, que bicho te mordeu. Eles vão te dar um remédio específico, já um soro para evitar venenos de forma geral, né? Um pole, porque ele não vai saber. Se for no interior, ele sabe até o nome da aranha. Ele vai dizer, essa foi a Gertrude, só pela picada ele já sabe qual é. Então, muda bastante, tá, pessoal? Muda bastante. O que nós temos aqui, então? Ainda, nós temos a marrom, que fica embaixo de pedra, no meio da lenha. Isso é muito perigoso para quem tem lareira ou fogão a lenha.
Elas deixam a lenha na rua, empilhada ali, aí mete a mão direto para pegar, sem olhar. Às vezes ela está no meio, aí quando tu mete a mão, a aranha, para se defender, ela morde. A aranha marrom, ela causa uma necrose no local da picada. É comum ela também entrar embaixo do sapato, dentro do sapato, do tênis. Então, quando tu vai para um lugar que é mais descampado, assim, que é campo, convém, antes de vestir o sapato, sacudir bem ele, para se não cai nada ali de dentro, para depois vestir o sapato. Que aí o veneno começa a agir e ele causa necrose no local da picada. Então vai apodrecer, tá? A aranha armadeira é muito fácil de identificar, porque os 2 primeiros pares de pernas, ela abre e fica mexendo assim, pronta para pular em ti, porque a armadeira ela pula. Às vezes é comum a armadeira estar na bananeira, no meio das bananas, que os caras chamam de aranha da bananeira, mas é a mesma armadeira, tá? Então ela fica ali com aquelas coisas, né? Tipo assim, né? Vou te pegar e pula. Também é necrose no local da picada. A caranguejeira grandona, aquela que tem pelo, todo mundo tem medo dela, tem um monte de pelo, aquela grandona, o veneno é muito fraco. O grande problema são os pelos. O pelo pode te dar reação alérgica. Pode atacar aqui a pele, ou tu inalar e pode dar problema. Deixa eu... E que secou minha garganta. Então não vou conseguir falar. De lá, que bom. Tá, pessoal? Sem problemas? Bom, o que mais? Aqui nós temos o chamado pedipalpo. Isso aqui, ó, pedipalpo. Só é chamado de pedipalpo na aranha e no escorpião. Em todos os outros, é tão somente palpo. Então, palpo, pedipalpo é a mesma coisa, só que só te usa o termo pedipalpo na aranha e no escorpião. O resto, só palpo. Esse palpo serve para manipular o alimento, para o tato e para a cópula, no caso da aranha. Para a maioria, é manipular o alimento e tato. Tá? Aranha e escorpião, por isso que se chama de pedipalpo, ele mais parece uma patinha a mais, por isso o nome de pedipalpo, tá? E aí serve para manipular melhor, prender, pegar a presa e ainda para a cópula, tá? Inclusive, vou voltar aqui, ó, desenho, ó. Isso que tu tá vendo aqui, que eu tô com o mouse em cima. Pessoal, quando eu passo o mouse assim, vocês enxergam o mouse? Também ou não? Alguém me dê um retorno aí, por favor. Tá? Nós temos aqui o pedipalpo ao lado das quelíceras, tá? Pedipalpo, que é justamente para isso, para manipular. Se vocês lembram, eu disse que isso aqui é uma fêmea. Logo que eu abri. Tá? Pessoal, tem... Dá para ver o mouse ou não? A seta do mouse ou não? Ah, sim. Tá, valeu. Então, o que acontece aqui, ó? Simplesmente aqui, ó, é usado para cópula. Então, o macho tem essa ponta modificada, tá? Essa ponta é bem modificada para ele poder injetar com os palpos dos espermatozoides. Então, o macho pega lá atrás, na abertura genital dos espermatozoides, armazena no palpo, e com o palpo ele introduz na genitália da fêmea. Ou seja, não existe um pênis ou algo equivalente. É uma fecundação interna, porque vai ali, tá? Ele injeta, mas é direto assim. Certo, pessoal? Algum problema tem aí? Não? Maravilha. Bom, o que acontece aqui? Normalmente, as fêmeas, como elas geram os filhotes, elas são de porte maior. Vocês lembram, já falei nematóide, né? O que é pequenininho é macho, elas são de porte maior. E como elas vão pôr os ovos logo em seguida, não tem um tempo hábil para ela ficar trocando, né? Tentando caçar e trocando de lugar para achar uma presa para poder se alimentar. Então é comum nas aranhas elas matarem o macho. Por quê? Porque como ele é menor, ela já pega ele com os pedipalpos, come ele e ele serve de alimento, tá? Serve de alimento para os ovinhos. É uma forma dela se nutrir e garantir que os ovos vão ser bem formados.
tá? Tranquilo? O escorpião, como ele tem garra no carpete-pau, não tem como introduzir os espermatozoides. Então o escorpião larga uma estrutura que parece um palitinho ali, e aí ele segura o final do abdômen dela, o que vocês chamam de cauda, né, para ela não picar ele, e segura uma das garras, e ele vai puxando ela, e conforme ele puxa, ele faz ela passar por cima daquele palito, como se fosse um tango quase ali, né, uma dança toda ali, né? E conforme ela vai passando, ela vai desgastando e o espermatozoide vai entrando dentro dela. O espermatozoide vai entrando, vai entrando, vai entrando, sem problema nenhum, tá? E faz a fecundação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, pálpebra de pálpebra, a gente já falou. Algumas aranhas são tão menores que um macho, né? O macho é tão menor que a fêmea, que eles criaram artifícios para conseguir copular. Tem uma que caça a mosca, embrulha com fio de teia e presenteia para a fêmea. Aí a fêmea ganhou o presente, fica feliz, sai abrindo o presente, ela vem por trás e faz o que tem que fazer e se manda, tá? Outras, pessoal, é o contrário, tá? Outras é o contrário. Elas fazem o quê? Elas se escondem bem escondidinhas para não ter problema, colocam na saída, quando é uma aranha de toca, que a fêmea ficou muito grande, ela coloca uma bolsinha feita de teia cheia de espermatozoides e ela fica esperando o sol se pôr. E quando o sol se põe, pessoal, isso é uma coisa que baixinho sabe bem, quando o sol se põe, a tua sombra fica maior. Então o macho fica entre o sol e a toca para ele parecer uma aranha grande. E aí a fêmea olha para aquilo, vê aquela coisa grande, não pensa, é o Schwarzenegger, né? E sai, tá? E sai correndo atrás. E ele vai embora. E quando ela sai, ela bate naquela bolsinha com os espermatozoides e eles escorrem pelo abdômen e fecundam ela. E tem uma outra mais legal ainda, essa é sensacional, que o macho é muito menor que a fêmea, mas é uma aranha de teia. Então ele produz um fio de teia bem fininho e amarra naqueles fios principais da teia. Porque os fios principais da teia, ela, quando vibra, ela sabe que tem comida presa ali. Então ele faz um fiozinho de teia dele, amarra ali e vai puxando e se esconde. E aí ele puxa o fio da teia. Quando ele puxa o fio da teia, ela pensa comida, ela sai correndo. E quando ela sai correndo, ele sai correndo atrás. Como ele é... Ó, meu cachorro ficou excitado, pessoal. Como ele é muito menor, mas ele é muito mais rápido, ele vem correndo e com o fio da teia dele, ele amarra ela na própria teia dela. Ele vai amarrando com o fio de teia dela, ela, na própria teia dela. E ela fica toda amarrada. Aí depois que ela está amarrada, ele pega o chicote e começa... Yeah, yeah, né? E aí já faz o que tem que fazer, né? E se manda, porque ela vai se soltar, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Maravilha. Então, nós temos agora aqui, ó. Esse aqui é o pé de pálpebra, a gente já viu? 1, 2, 3, 4 pares de pernas. Todo o aracnídeo tem 4 pares de pernas, tá? Todo aracnídeo tem 4 pares de pernas. Certo? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Maravilha. Tá? Todos eles. Ah, mas todos. Nenhum deles tem antena, nenhum deles tem asa. Tá? Todos têm 4 pares de pernas. Bom, o que mais agora que nós temos, tá, pessoal? No abdômen, o abdômen vai ter as estruturas, nós vamos ter as aberturas respiratórias aqui, vai ter a abertura genital. Aqui atrás, na aranha, tem as fiandeiras. No meio desses cercos que tem aqui, vai ter uma glândulazinha que ela produz um líquido e esse líquido, quando entra em contato com o oxigênio, ele endurece e aí forma o fio da teia. O desenho que a teia vai ter depende da espécie. Então, quem é especialista em aracnídeos, em aranhas especificamente, só de olhar a teia ele já sabe que espécie é, porque é típico da espécie. O tipo de teia, tá? Ela vai. Não sei se vocês viram um filme que é com Adam Sandler, chama O Paizão. Todos os dias dos pais ele passa sempre, umas 1000 vezes. Ele pega o gurizinho, que é filho de um amigo dele, mas ele não sabe, e deixa na porta dele.
e o gurizinho, que a gente chama de Frankenstein, ele dá uma babada. Normalmente essa é a cena que fazem propaganda do filme. Ele dá uma babada e vai até o chão, assim, ele e puxa de novo, tá? Como se fosse... É mais ou menos isso que a glândula produz. É um líquido que vai esticando, só que quando ele vai esticando e entrando em contato com o oxigênio, ele oxida e forma um fio, tá? É uma proteína que é formada ali, tá? Extremamente resistente, né? Extremamente resistente. Inclusive, quando a gente falar de biotecnologia, a gente vai falar disso que os caras já pegaram o gene do fio da teia de aranha e botaram em glândula mamária de cabra para ver se eles conseguem extrair a proteína para produzir o fio. É uma das coisas mais resistentes da face da Terra. Tá? Respiração filotraqueal, traqueia na forma de uma folha ou pulmões foliares. Filotraqueal ou pulmões foliares, tá? Deixa eu tomar mais um golinho aqui. Tá. Bom, essa filotraqueal ou pulmões foliares, ela tem aberturas aqui no abdômen, tá? É um pulmão achatado, como se fosse formado por lâminas. Então, ele é pequeno, tá? Sendo ele pequeno ali, ele não consegue absorver uma grande quantidade de oxigênio, tá? Mas a aranha demanda uma energia muito menor do que o inseto. Lá, de vez em quando, que ela dá uma corridinha um pouco mais rápido, ou faz alguma coisa de mais força, mas a maior parte do tempo ela fica mais parada mesmo. O inseto que está se locomovendo mais e voando, tá? Então, como é uma forma de um pulmãozinho, de uma folha, não tem como distribuir direto para os músculos. Então, aqui, ó, o oxigênio vai para o sangue distribui. Então, os insetos não têm hemoglobina, e por isso que o sangue deles é chamado de linfa, tá? Linfa, porque ele não tem hemoglobina, porque o oxigênio vai direto para as células. Aqui nas aranhas tem hemoglobina. Aqui nas aranhas tem hemoglobina, tá? Tendo hemoglobina, tá? Tu vai ter ela conduzir. Então, como é uma circulação aberta, mais lenta, por isso que é só em alguns momentos que ela dá aquela sprint dela para correr um pouquinho e é por pouco tempo. Ok, pessoal? Vamos passar o próximo aqui. Reprodução. São todos dioicos, macho e fêmea. Fecundação interna. Desenvolvimento direto, botei aqui destacado. Desenvolvimento direto é o mesmo que eu dizer ametábulo, ou seja, ele é direto. Do ovo nasce um indivíduo que tem que só crescer. Nasceu diretamente um indivíduo com a forma do adulto. Então, desenvolvimento direto, tá? A maioria é ovíparo, alguns são vivíparos, alguns escorpiões ficam com um filhote dentro dele, tá? E aí esse filhote, quando tu mata a fêmea, por exemplo, ou tu pisa, aí sai um monte de filhotinho correndo de dentro deles ali, tá? É bem legal. Não matar o escorpião, mas legal quando os filhotinhos sobrevivem, tá? Inclusive, nós estávamos com uma infestação de escorpiões aqui em Porto Alegre, pessoal, no centro ali, principalmente ali na frente da URGS, tá? Ali tem o Instituto de Belas Artes, tinha um monte ali daquele escorpião amarelo, que é o amarelo que nos causa problema. E é no aguilhão, né? Naquela pontinha. O pretinho, pequenininho, comum, aquele, o líquido dele não nos dá nada. Mas o amarelo pode ser perigoso, tá? Pessoal, quando eu digo que não dá nada, lembre que eu estou me baseando dentro do padrão, tá? Mas tu pode ser fora do padrão, tu pode ser alérgico àquela substância. Eu digo não dá nada e tu resolve pegar, ele te pica, tu tem uma reação horrorosa e aí vai ficar bravo comigo. Não, lembra que sempre pode ser alérgico, né? Não dá nada se a pessoa não tiver alergia, tá? Tranquilo? Crustáceos, pessoal, tá? Como ninguém perguntou nada até agora, eu vou diminuir um pouquinho aqui o chat para eu enxergar melhor aqui para mostrar para vocês. Tá? Nós temos aqui crustáceos, eles são 99,9999999 aquáticos. Qual é o crustáceo terrestre? Eu vou abrir o chat aqui.
Qual é o crustáceo terrestre, pessoal? Perdi a coisa do chat agora. Pessoal, crustáceo terrestre. Tatuzinho de jardim. É isso aí. Perfeito! Perfeito! Maravilha, tá? Então, pessoal, o tatuzinho de jardim é um crustáceo terrestre, que é um dos poucos, tá? Que é o tatu-bola do Vida de Inseto, né? Lembra? Que ele falava uma língua diferente dos outros, que fizeram crustáceo, o resto era inseto, né? Ali. Então, tem a lagosta aqui. Esse bicho que está aqui na cabeça da tartaruga se chama craca, gruda em animais, gruda em barcos, né? Algumas baleias são cheias de cracas aqui, tá? Ele não causa nenhum problema, claro que se eu tivesse grudado aqui no olho dela, ele teria causado um problema, mas ele não é um parasita, ele é só um inquilino, tá? E esse inquilino aqui é um crustáceozinho. Aqui nós temos 2 siris. Ó, pessoal, o siri é mais achatado o corpo aqui e mais alargado. O caranguejo ó, tem um corpo mais globoide, mais trapezoide, né? Um caranguejo grandão. E aqui é o Sebastião da Pequena Sereia, tá? Que é o caranguejo que põe seu traseiro, né? Seu abdômen todo dentro de uma concha para proteger, porque ele não forma. O cara passa aí, ó, querida. Não dá mais de ver os slides? O que houve? Não sei. Vamos descobrir então. O que houve? Agora foi. Foi? O analfabeto tecnológico aqui deve ter apertado em alguma coisa que fez ele sumir. Tá? Bom. Então, não tinham visto a craca nem a lagosta, então tá aqui, ó, na cabeça da tartaruga craca. 2 siris aqui que tem um corpo mais alargado. O caranguejo que tá com um corpo bem mais globoide, tá? Outra coisa que vocês podem ver de diferença entre siri e caranguejo é o último par de patas do siri aqui, ó, que ele é bem chato, ele é achatado. O do caranguejo não, são todos, sempre todos pontudos, que é para caminhar. Esse aqui é para nadar. Tá? Tanto é que em inglês, siri se chama crab, que nem o caranguejo. Tá? Mas quando eles querem se referir especificamente ao siri, eles chamam de swimming crab, é o caranguejo que nada. Tá? E aqui é o ermitão, o Sebastião da Pequena Sereia, que eu estava falando, que vocês não estavam vendo antes, eu fiquei falando ali. Tem os olhos aqui, ó, bem para cima, as antenas. E o abdômen dele, ele não consegue proteger com uma carapaça. Então ele coloca todo dentro de uma concha para sobreviver. Certo, pessoal? Crustáceo e inseto são os 2 maiores grupos que têm a maior variabilidade possível. Tá? Eles têm um cefalotórax aqui, cefalotórax, e abdômen. Tá? Cefalotórax e abdômen. Patas aqui, ó. Tu tem as patas que saem do tórax e tu vai ver umas estruturas que parecem patinhas aqui no abdômen, tá? As patas mesmo que a gente conta, o número de patas, são as do tórax. As do abdômen a gente não conta como patas, a gente chama só de apêndices. Porém, o cefalotórax no passado era chamado de pereion e o abdômen de pleon, tá? Então daqui o nome então de pereiópodes, que são as patas mesmos, que ficam no pereion, e os pleópodes, que seriam as patinhas do pleon do abdômen, que são os apêndices que tem. Mas a gente conta sempre pelo número de patas aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? E aqui nós vamos ter, ó, aqui tem o braço da garra, aí tu vê que eu botei aqui, ó, segunda perna. Então esta aqui é a primeira perna, tá? Então eles têm 5 pares de pernas.
A maioria tem 5 pares de pernas. A maior classe, que é a classe ostrácia ou decápoda, são os que têm 10 patas. Mas crustáceos têm de 5 até 10 pares de pernas. Ou seja, eles variam de 10 a 20 patas. O tatu-bola que citaram ali é o tatuzinho de jardim, aquele, tá? É 7 pares de pernas, são 14 patas, tá? É diferente. Mas a maioria tem 5 pares de pernas. E aquilo que eu estava falando, ó, o caranguejo, as patinhas terminam sempre em ponto de são caranguejo, tá? É mais globoide, seria mais achatado, tá? Essa garra pode ser chamada de quela. Então, a pata que tem aquela vai ser o chamado quelípodo. Tá? Aqui, assim, mais ou menos, está o coração do bicho. Tá? Só para vocês saberem. Isso é uma experiência que a gente faz na faculdade de biologia, que é ir para uma praia qualquer, que tenha bastante. Normalmente a gente vai para Santa Catarina e a gente com um estilete corta esse carapaça em cima ali, que ele vai regenerar depois, sem problema nenhum, só para ver o coraçãozinho dele. A gente pinga água com sal e o coração bate mais rápido. A gente faz uma série de experiências. Coloca azul de metileno para ver por onde sai, pela base das patas, por onde sai, para ver o processo de respiração dele. Tudo a gente acaba fazendo, depois a gente devolve ele para o mar. Tá? Barata, sim, que a gente, quando faz experiências com barata, a gente mata ela mesmo, porque tem muita barata mesmo no mundo, que a gente faz experiências para ver os dentinhos e os tubos de Malpighi. A gente tem que levar uma barata viva para a sala de aula e a gente anestesia ela com éter e depois abre com tesourinha de unha, assim, para conseguir ver tudo direitinho, sem problema nenhum. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Não tem pergunta? Vamos lá, tem uma aqui no chat, ó. Ah, tá. Estão vendo os slides? Não. Tá, mas já voltou, né? Então, tá tranquilo. Joia. Sem problemas, pessoal. Vou passar então para o próximo. Ó, cefalotórax. O abdômen é a parte de baixo. Sabe aquela tampinha que tem embaixo, no caranguejo, no siri? Aquilo é o abdômen. E por ali também dá para ver se é macho ou fêmea. Tá? Se for bem larga para conter os ovos, é a fêmea. O macho é bem fininho, tá, pessoal? Só para esconder os pênis. Sim, entendeu certo. Os siri tem 2, caranguejo tem 4. Tá? Claro que a fêmea tem as pepecas, né? Tem as várias aberturas para poder fazer a cópula como tem que ser. Certo, pessoal? Tranquilo? Vou passar adiante aqui, então. Se ele passar, né? Tá. Excreção. Glândulas verdes. Está aqui a glândula verde, tá? Tem um poro excretor. Isso aqui é localizado na base da antena. Então, ela também pode vir com o nome de glândula antenária, tá? E ela vai largar, faz xixi pela antena. Então, na basezinha da antena, ele vai fazer o xixi. Aqui nós já vamos ver o sistema nervoso, que é ganglionar, tem vários gânglios nervosos distribuídos por todo o corpo, tá? Esse sistema nervoso ganglionar, ele tem o tubo digestivo completo, ó, de boca, estômago, né? Até o final o ânus. A boca aqui tem mandíbula, pessoal. Eles têm um aparelho mastigador, que eles conseguem mastigar. Aliás, siri, caranguejo, camarão, são os urubus do mar. Né? Tudo que está apodrecendo e morrendo é eles que comem, tá? E a gente paga caro por comedor de bosta e de coisa podre, tá? Mas eles pegam tudo e eles cortam sem problema nenhum. Tranquilo, ó, tem um hepatopâncreas, tipo uma mistura de fígado com pâncreas aqui, tá? Ele tem um coraçãozinho, que é dorsal, como eu tinha dito para vocês. Vasos sanguíneos e o intestino que está aqui. Pessoal, nos desenhos sempre aparece assim, mas na realidade, esse vaso sanguíneo vem bem próximo aqui, ó, bem junto ao vaso, o intestino vem bem junto a essa estrutura aqui, que quando tu prepara o camarão, tu corta e tira aquela tripinha fora.
Aquela tripinha que está tirando é o intestino. Inclusive, tem uma coisa popular que eu não sei o porquê que as pessoas gostam de falar nisso, né? Dizer que o camarão tem merda na cabeça. Primeiro, não tem só cabeça, né? Ele tem cefalotórax. Segundo, o intestino está aqui, ó. E se tu tira a merda que está aqui, não está aqui, né? Não sei porque as pessoas continuam repetindo isso, tá? Ele tem o poro genital aqui, ó. Informação para ter a noção toda. Gônada, o equivalente ao ovário ou testículo, né? Vai ter aqui. Vão ter macho e fêmea separados, né? São de órgãos. Aqui a respiração. A água entra pela base das patas, pelas bases das patas, passam pelas brânquias e vão sair pela boca. Ela segue por aqui e sai pela boca, segue por aqui e sai pela boca. Por isso que nas experiências lá a gente injetava aqui o azul de metileno para ver sair pela boca e a gente vê o processo respiratório como é. Tá? Tranquilo, pessoal? Como é brânquias, não tem como distribuir direto para as células. Não vai direto para as células. Tem que ir para o sangue distribuir. Então, eles têm que ter coisas equivalentes. Hemoglobina, tá? Hemocianina. Boa parte dos crustáceos, isso eu falei para vocês quando a gente falou de sais minerais, boa parte dos crustáceos tem hemocianina, eles têm cobre ao invés de ferro, então eles têm sangue azul, e que isso seria uma das coisas, tá, que podem dar alergia, né, ao camarão, ao cobre. Tem uma doença chamada doença de Wilson, que as pessoas são alérgicas a cobre, então se comer alguma coisa que tenha cobre, vai passar mal. Ou que tenha sido feita no cobre, uma panela de cobre, por exemplo, também passa mal. Ok? Tranquilo, pessoal? Sem problemas até aí? Deixa eu falar mais uma coisinha aqui agora que é importante, que é o seguinte, ó. Como eles comem de tudo, pessoal, muitos são filtradores ou comem os animais apodrecendo, eles podem ingerir toxinas. E é comum tu acabar comendo o camarão e ingerindo aquela toxina que ele comeu e tu achar que é o camarão que te faz mal, mas o que está te fazendo mal é a toxina. Por isso que a gente sempre compra em lugares específicos, assim, para ter certeza que é coisa de boa qualidade, que não tem chance de ter criações indevidas ou de pegaram coisas de ambientes muito poluídos. Né? Tá, pessoal? Vamos para o próximo. Reprodução dioicos, a maioria. Tem algumas exceções que são hermafroditas, tá? E desenvolvimento direto ou indireto. Pessoal, bicho não escolhe, depende da espécie. Ou é direto ou é indireto. Direto, nasce um indivíduo igual adulto para crescer. Indireto vai ter uma forma larval que vai se desenvolver. Aqui a forma larval mais frequente, ela tem um nome, pessoal, até bonito para filho, que é náuplio. E o náuplio é uma larva que tem um olho só. Tá? É uma larva de um olho só. Então, tá aí o processo de reprodução deles. Vamos passar para os miriápodos. Tá? Só para vocês enxergarem melhor aqui, botei uma outra foto aqui com as patinhas, ó, bem grudadinhas. E aqui. Miriápodos são os que têm muitas pernas, tá? Tu tem a centopeia e o piolho de cobra. O que acontece? Todo mundo que aprende sobre os bichinhos, quando é criança, aprende que a centopeia tem 100 pezinhos, tem um monte de pezinho. Então, quando eles olham esse bicho aqui, ó, cheio de perninha, como é que chama? De centopeia. Mas isso aqui não é uma centopeia. Isso é. Tá? Isso aqui é um piolho de cobra, que tem as patas dobradas. Tá? Tranquilo, pessoal? Centopeia ou lacraias. Tá? Lacraia. Na realidade, pessoal, antigamente a gente fazia uma diferenciação entre centopeia e lacraia. Tá? Lacraia eram alguns tipos de centopeias que continham uma toxina mais forte no seu aparelho bucal ali que pudesse nos gerar problemas. Então, era de uma ordem específica dentro dos quilópodes, né, que era chamado de lacraia. Hoje em dia, os livros não fazem mais essa diferenciação, tá, pessoal? Então, se chamar de lacraia, de centopeia, tanto faz. Tá? Tranquilo?
Só que vocês lembram que eu botei na classificação para vocês. Os miriápodes pegam duas classes, né? Ali, quilópoda e diplópoda. Então aqui as centopeias que são quilópodas e os diplópodas aqui. Certo? Tranquilo? Fechou? Maravilha. Vamos para o próximo slide. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós temos, tá? Eles, Lacraia, centopeia, esquilópodos, aqui escrito em português, tá? Se for em latim é xilópoda, quilópodos, Lacraia, centopeia. Eles são carnívoros, tá, pessoal? Então eles são animais que caçam efetivamente, tá? Eles vão caçar. Eles têm então um aparelho bucal associado a isso, as forcípulas. A forcípula é um aparelho que tem tipo da quelícera da aranha, que ela tem a toxina para dissolver no corpo do bicho. Então, eles inoculam o veneno ali, tá? Inoculam com veneno com aquilo ali e aí dissolve e eles conseguem pegar. Então, eles têm um veneno para matar o bicho todo. Eles têm cabeça e tronco ou qualquer termo que te dê a entender que tórax e abdômen é uma coisa só. Cabeça e corpo, tá valendo. Tá? Tem cabeça e tronco, tórax e abdômen é uma coisa só, não tem diferenciação. Eles têm um par de antenas, tá? Olfato também. Um par de pernas por segmento. Então, para cada anel da centopeia, tem um par de pernas. Então, se tiver 10 anéis, 10 pares de pernas. Tem 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Apesar de comumente serem chamados de centopeias, nenhuma delas tem 100 patas. Tá? Nenhuma delas tem 100 pernas. Tá? É equivocado. É aqueles caras que gostam da base de 10. Né? Até que é 10, passou de 10 é 100, passou de 100 é 1000. Né? Porque eles gostam da base de 10 sempre ali. Tá? Então, um par de pernas por segmento. Então, não existe um número total fixo. É um número por segmento. Dependendo do número de segmentos, um par para cada segmento. Tá? E são animais rápidos, tá? Eles correm bem. A parte interna dele é igual a dos insetos. Então, eles têm tubo de Malpighi para respiração, vai direto para a musculatura, para mexer aquele monte de pata. Tá? Então, eles têm tubo de Malpighi também, tubo de Malpighi, respiração traqueal, tubo de Malpighi. Não tem hemoglobina também, porque vai tudo direto, então, tá? O sangue deles é linfa também, tá? A reprodução deles é direto, né? Movimento direto. Então, simplesmente do ovo nasce a lacrainha ali, direto, só tem que aumentar de tamanho, tá? Lembrando que ainda é artrópode, então ele faz ecdise, tem esqueleto tinoso, tá? Todas aquelas características que nós vimos antes. Certo, pessoal? Diplópodos. Diplópodo é o piolho de cobra, tá? Diplópodo é o piolho de cobra. E esse piolho de cobra, pessoal, também pode ser chamado de milípede. Ele tem 1000 pés, né? Na verdade, não tem, mas tem alguns que passam de 200 pernas. Então, esse animal com 200 pernas, ele é lento. E com 200 pernas não tem como correr, né? Aliás, quando tu vê esse bicho caminhando, tu tem a sensação de que está fazendo a ola. Tem que mexer uma perninha, depois a outra, e vai indo até o fim. Então, ele é muito lento. E se ele é lento, ele come planta. Por que come planta? Ele é herbívoro. Porque planta não foge, né? E para ser herbívoro, ele tem que ter um aparelho bucal que seja adaptado a comer plantinhas, tá? Então tá aqui, ó, gnatoquilária. Gnatoquilária é o aparelho bucal para cortar as folhinhas e ele se alimentar. Aí nós temos o seguinte aqui, ó. Gnato quer dizer mandíbula. Gnato quer dizer mandíbula, tá, pessoal? Então, gnatoquilária é uma estrutura, essa mandíbula que corta o alimento, tá? Por isso que quem tem um queixo muito pronunciado para frente é chamado de prognata, tá? Porque é mandíbula. Para quem tem a mandíbula bem para trás, tipo no El rosa, a gente chama de agnata, porque é bem para trás.
tá? Eles têm um corpo com cabeça, tórax e abdômen e um par de antenas, 2 pares de pernas por segmento. Só que aí tu vai olhar aqui assim, ó, tu viu antes no slide aqui, aqui tu diz assim, por que aqui é cabeça, tórax e abdômen e aqui é cabeça e corpo? Tu não consegue ver a diferença. É que a coisa é o seguinte, ó, se tu notar nesse primeiro segmento, segundo e terceiro, ó, tem só um par de pernas para cada um. Agora, cada segmento aqui vai ter 2 pares de pernas. E esses não, só tem um. Então, ele tem a cabeça. Esses 3 primeiros segmentos vão ser o tórax e o restante todo o abdômen. Ó, notem que o olho é aquele quadriculadinho também, que nem dos insetos, tá? Normal. É um bicho que tem uma proximidade evolutiva muito grande dos insetos, só que ficou com muito mais pernas, tá? Muito mais pernas. E por isso, obviamente, eles estão numa subclasse juntas, né? A Unirâmia, né? Para ter essa situação aqui. Tranquilo, pessoal? Então, você tem 2 pares de pernas de segmento. Então, sim, aí é 4 patas para cada anel, né? Então, se tem 10 anéis, já tem 40 patas. Tá? Então, é fácil passar de 200 sem problema nenhum. Tá? São bem lentos em função dessas pernas, já tinha falado isso para vocês. E a estrutura interna é igual ao grupo anterior e igual aos insetos. Ou seja, respiração traqueal, excreção tubo de Malpighi, né? Não tem hemoglobina, toda aquela parte interna igual. Certo? Aí aqui, pessoal, é para mostrar a forcípula para vocês. Ó. A forcípula vai inocular o veneno, tá? Aqui o aparelho bucal, a gnatho quilária. Óleos simples e óleos compostos. Isso tem que saber, eu não tinha falado antes, eu vou falar agora. Óleos simples, pessoal, são aqueles que só definem claro e escuro, muita luz, pouca luz. Os óleos compostos é que vêm à luz perfeitamente. Tá? Aqui, ó, a basezinha está subindo uma coisinha para cá. Isso aqui é a anteninha que está indo para o outro lado aqui. Tá? Tranquilo até aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta sobre esse grupo aí, sobre a Artrópodes? Tem algo que não conseguiram entender? Não? Tudo tranquilo? Mesmo? Vocês querem que eu coloque esses slides no grupo de vocês do Face ali? E como está gravando as aulas, eu acabei não postando mais os slides. Eu gostaria de saber se vocês querem que eu coloque os slides que a gente usou, tanto dessa aula quanto da outra aula, para vocês terem para estudar. Por favor. Tá, então eu coloco na próxima aula, tá? Esses slides. Coloco, daqui a pouco eu coloco, na próxima aula não. Daqui a pouco eu coloco ali, dentro do Face, esses slidezinhos. Pessoal, nós temos 5 minutinhos só de aula agora aqui. E os meus slides aqui só tem mais 2 coisinhas para mostrar para vocês, tá? Então eu vou encerrando por aqui, porque eu acho que não vale a pena eu começar molusco com 5 minutinhos. Aí na próxima aula eu começo os moluscos, que a gente tem que falar dos moluscos. A gente fala de todos os moluscos, se der tempo a gente já fala dos equinodermos. Aqui tem um quilópodo típico, tá? Esse aqui é uma lacraiazinha, ó. As antenas bem longas, tá? A cabeça e o tronco. Para cada anel, um par de pernas perfeitamente, para tu ver aqui. Eu vou tirar o chat daqui para a visualização. E um par de pernas aqui, ó, bem para trás. Esse formato aqui é bem o formato da lacraia, tá? Que vem mais para cá. Aqui nos causa mais problema, ela tem uma coloração bem mais clara. Ela parece assim um azul, tem uns tons de azul meio esverdeados, assim. Essas que podem nos dar problema. A forcípula está por baixo da cabeça aqui, né? Tá ali, quilópodo. E o diplópodo, para tu ver aqui, os 2 pares de pernas. Ele perdeu umas, coitado, né? Tá. Perneta aqui, tá? Mas para tu ver, ó, que tudo sai do mesmo ponto. Ó, tem 2 perninhas, tudo sai do mesmo anelzinho aqui, tá? Isso é o diplópodo. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Mas o que tu não pode esquecer, então, de artrópodes? Vou voltar rapidamente com os slides aqui.
tudo que tu não pode esquecer de artrópodes aqui, perfeitamente. Essa primeira parte é comum para várias coisas, mas tu não pode esquecer que eles têm patas articuladas, exoesqueleto, corpo segmentado e que faz a equidise. Tem até uma questão da URGS que fala do hormônio para equidise. E o hormônio para equidise é a equidisona. Então não tem como errar, né? Equidisona é o hormônio da equidise. Ele passa um tempo do mesmo tamanho, sai do esqueleto, cresce para um esqueleto novo e fica fazendo assim. Tá? O esqueleto abandonado, exúvia. Acho difícil eles perguntarem alguma coisa sobre isso, mas só para saberem. Tem que saber que é ganglionar, tá? E que tem gânglios cerebrais. Não precisa saber exatamente a posição dos gânglios, só saber que é ganglionar e tem, tá? Que a circulação é aberta ou lacunar, que os insetos, quilópodes e diplópodes, não possuem hemoglobina, crustáceos têm hemocianina e aracnídeos hemoglobina. Alguns crustáceos podem ter hemoglobina também, mas eu tenho que saber que ela é uma circulação aberta, tá? A reprodução a gente pode saber por grupo, não há problema. A classificação foi eleito subfilo, embora tenha que saber mesmo os nomes: insetos, aracnídeos, crustáceos, miriápodo, quilópodo e diplópodo. Tá? Isso tu tem que saber, ó. Cabeça, cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de pernas, 1 par de antena, dícero, né? Então é hexápodo, tem 6 patas, e é dícero, tá? Tubo de Malpighi, as coisas são diferentes, traqueal, tá? Essa parte de desenvolvimento já caiu, e caiu no Enem, já caiu na URGS, então é só para saber. Às vezes até em questões de ecologia, falando de nicho ecológico, né? Importante, tá? Os aracnídeos tem que saber que é cefalotórax, abdômen, 4 pares de patas, que eles têm quelíceras e pedipalpo, isso tu não pode esquecer, filo traqueal. Os crustáceos, tem que saber que ele tem uma carapaça, ele tem 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas, 5 pares de pernas. Isso eu não falei, pessoal, me esqueci de falar para vocês. Eu vou aproveitar aqui agora. Eles têm 4 antenas. 4 antenas, eles são tetráceros. Eu até não botei nos slides, eu vou botar agora antes de passar para vocês. Eles têm 4 antenas, eles são tetráceros. É o único grupo tetrácero. Então, o único sem antena é aracnídeo, o único com 4 antenas é crustáceo e todos os outros têm 2 antenas. Tá? Glândula verde, essas coisas são exclusivas, tem que saber. Respiração branquial. E meliápis a gente acabou de falar, né? Então vocês estão com ele bem no topo da língua aí. Certo, pessoal? Então eu vou agora fazer o concerto no slide aqui, vou postar esse da aula passada no grupo de vocês agora aí. Tá? Tchau, pessoal. Até quinta-feira aí, quinta-feira de manhã, né? 11h10, é isso, né? 11h10. Opa, tem um chatzinho mais aqui. Sobre a inscrição dos aracnídeos são pelos tubos de Malpighi também? Ah, boa pergunta. Aranhas têm tubo de Malpighi também e glândulas coxais, tá? Vou botar isso já no slide também para vocês. Aranha é glândulas coxais e tubos de Malpighi, tá? O resto dos aracnídeos é só glândulas coxais. Certo? Tranquilo? Valeu, João Vitor. Boa pergunta. Tá? Então, próxima aula eu começo moluscos com vocês, tá? Vou fazer os concertos nos slides e já posto aí no grupo para vocês. Tá? Tchau, pessoal. Até. Tchau, Tchau para todos. Beijinhos e até quinta.